Oi, pessoal, graça e paz. Passando por aqui para deixar uma palavra que está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo do 1 ao 30, que fala da mulher samaritana. Jesus, ele saiu da Judéia e ele precisava atravessar a Samaria para poder chegar até a Galileia. E nesse trajeto ele decidiu passar pela cidade de Sicar. E lá ele sentou-se à beira de um poço, enquanto os discípulos foram comprar alimentos, e na beira desse poço estava lá a mulher samaritana. E ele pediu água para essa mulher. E a mulher se admirou por ele ser judeu, pedir alguma coisa a um samaritano, porque naquela época eles não se davam. E aí o Senhor, falou com ela que ele tinha água viva e ela lhe indagou. Mas o Senhor tem com que tirar água do poço, porque o poço é fundo. E ele falou, ele novamente afirmou que quem bebesse da água que ele tinha nunca mais teria sede. Jesus, a fonte de água viva. E aí ela começou a questioná-lo se porventura ele era maior do que o pai Jacó. E onde seria necessário, qual era o local correto para se adorar ao Senhor, porque o pai Jacó tinha dito que seria ali, naquele monte. E aí o Senhor falou com ela, indagou ela, pediu para que ela viesse e trouxesse seu marido. E ela disse que ela não tinha marido. E o Senhor falou para ela: bem disseste, porque ela tiveste 5 maridos, e aquele que estava com ela agora não era marido dela. E ela ficou chocada, com o que o Senhor sabia a seu respeito. E ela, de fato, entendeu que ele era o Cristo e saiu dali e foi falar de Cristo, para outras pessoas, lá na Samaria. Foi dizer que ele era o Cristo, foi falar que de fato ele falou sobre a vida dela e que ele era o Cristo e que as pessoas viessem ter com ele também. Nessa passagem, que é linda, assim, é uma das mais lindas da Bíblia e eu muito me identifico com ela, Jesus ele passa por Sicar de propósito. Ele passa por Sicar porque, de fato, ele precisava se encontrar com aquela mulher samaritana. Porque não somos nós quem escolhemos Cristo, é Ele quem nos escolhe, Ele que nos chama, Ele que nos determina um propósito, um chamado, uma caminhada. Então, independente de qualquer coisa, não somos nós quem decidimos por Cristo, é o próprio Cristo que nos escolhe. E hoje, o Senhor, Ele quer revelar a nós, Ele quer se revelar a nós, Ele quer revelar os seus propósitos a nós, para que nós possamos caminhar em sua presença, caminhar em direção ao seu chamado, caminhar em direção às promessas que Ele tem para nós. Quando Jesus, ele já conhecia a história da samaritana. Ele não estava ali por algo que aconteceu, por um acaso, não foi. Ele já conhecia a história da samaritana e ele confrontou com ela, Claro, ele trouxe à luz algo que já tinha acontecido, mas ele confrontava a verdade, mas confrontava com graça. E nessa exposição, quando ele expôs a verdade diante da situação da samaritana, isso foi para que ela se libertasse. Porque nós, quando somos expostos à verdade, à luz de Cristo, à luz da graça do Senhor, é de fato para que gere cura em nós, para que sejamos curados, para que nós possamos, para que o Senhor possa nos curar no nosso interior mais profundo, e para que a luz da palavra, a luz dos ensinamentos de Cristo, as áreas mais escondidas que possui em nosso coração, o Senhor possa tocar e venha nos libertar, nos preparar para obedecer esse chamado, para obedecer à voz do Senhor. E com base em todo esse diálogo dele com a samaritana, o testemunho, porque quando, naquele momento, a samaritana ela foi curada, ela foi curada dos seus traumas, e ali gerou um testemunho esse que ela sentiu
de falar para outras pessoas que o Cristo estava ali, que o Cristo tinha falado sobre, tinha contado a vida dela toda. E ela sentiu a necessidade de testemunhar. E é para isso que o Senhor nos chama hoje, para nos encontrarmos com Ele, para gerarmos um testemunho diante dele, para estarmos dispostos a falar dele para outras pessoas, para que outras pessoas saibam que Ele é o Cristo vivo, que Ele é capaz de nos curar, de nos transformar, de nos libertar, de gerar em nós um testemunho para edificar a vida de outras pessoas, porque como é bom a gente saber que o nosso testemunho edificou a vida de outra pessoa e até mudou a vida daquela pessoa, né? Para que de fato ela saiba que Cristo opera, que Cristo continua sendo o mesmo, Ele é o mesmo, e ele continua fazendo milagres, Ele continua realizando milagres na vida das pessoas, mas nós temos que crer, nós temos que buscar e entender que nós somos chamados por Ele, que nós temos um chamado da parte dEle, e aí cabe a nós desenvolver esse chamado, desenvolver o ministério que Ele nos incumbiu, que é o de ir, de pregar a palavra, de pregar o Evangelho. Obrigada pela atenção de vocês. Se vocês gostaram da palavra, curte, comenta, compartilha.